Marineford, um nome que ecoa com a dor da perda, a fúria da guerra e o sacrifício de lendas. A ilha foi o palco de um dos maiores conflitos da história de One Piece, onde o destino de Potgas the Ace, o filho do rei dos piratas, estava em jogo. A marinha, com seus almirantes e chichibukais, contra os piratas do Barba Branca e seus aliados. No centro de tudo, dois irmãos, ligados por um laço inquebrável, lutando para sobreviver. Mas, e se, naquele dia fatídico, a tragédia não tivesse sido o fim, mas o catalisador? E se, no calor da batalha, impulsionados pelo amor fraternal e pela iminência da perda, Monkey D. Luffy e Potgas the Ace tivessem despertado seus verdadeiros poderes, liberando assim o potencial oculto de suas Akuma no Mis? Como essa reviravolta monumental teria alterado o curso da guerra, reescrevendo o destino da história e o futuro de One Piece para sempre? Bom, preparem-se, porque hoje embarcaremos em uma jornada onde essa guerra teria despertado não apenas um, mas dois deuses que viriam a mudar o mundo para sempre. O campo de batalha em Marineford era um inferno. Canhões rugiam, lâminas se chocavam e gritos de dor e fúria ecoavam pelo ar. Ace sentia tudo. A dor da impotência, o peso da culpa. Acorrentado no topo da plataforma de execução, ele assistia sua família arriscar tudo por ele. Ele havia causado aquilo. Ele havia perseguido Barba Negra por orgulho e havia falhado. Todos tinham avisado pra ele não ir atrás do Teach por vingança, mas ele não ouviu. E agora, sua família inteira estava sendo jogada em uma guerra por sua causa. Ele pensou em um segundo em Luffy, seu pequeno e imprudente irmão. E, como se o destino o ouvisse, uma horda de prisioneiros libertados de Impel Down despencou do céu, caindo no campo de batalha como meteoros. Ace estreitou o olhar e seu coração quase parou quando ele o viu. Seu irmão estava ali, literalmente aterrissando com um estrondo. E, no momento seguinte, ele já estava gritando e lutando contra os marinheiros para chegar à plataforma de execução. Ace tentou lutar contra suas algemas, mas, como eram feitas de Kairosek, sua energia não durou muito. Até mesmo Garp cerrou os punhos, com lágrimas nos olhos, vendo o que estava acontecendo com seus netos. Mas, contra todas as possibilidades, Luffy realmente abriu caminho através dos marinheiros e, de alguma forma, alcançou a plataforma e, com a ajuda do Mr. Tree, libertou as algemas do irmão. Nesse momento, os alarmes soaram e os marinheiros se agitaram, enquanto o punho de fogo deixava a fúria dentro dele explodir e ele caiu no campo de batalha como um meteoro ao lado do irmão. Finalmente, o objetivo estava completo. Era hora de recuar junto dos piratas do Barba Branca. Porém, então, o almirante Akainu surgiu. Sua presença era uma ameaça escaldante, sua justiça um inferno. Sakazuki zombou do Ace, desrespeitando seu pai adotivo, e isso fez o Punho de Fogo perder a cabeça. Apesar de saber que seria imprudente, o Ace deixou o like nesse vídeo, se inscreveu no canal e avançou contra o almirante. Porém, na luta, ele percebeu que Sakazuki era muito mais forte do que ele, o que o levou a ser rapidamente superado e dominado. Nesse momento, o Akainu percebeu a brecha que criou e se moveu em direção ao Luffy. Seus punhos eram rocha derretida, escorrendo lava enquanto se aproximava. O coitado do Chapéu de Palha estava indefeso, exausto de sua jornada por Impel Down e da luta em Marineford. Diante disso, tudo desacelerou. Ace viu punhos do almirante se erguer, brilhando em um vermelho vivo com calor. Luffy ainda estava recuperando o fôlego, cansado demais, lento demais, até que o punho desceu. Ace não pensou em nada, mas por instinto algo se agitou profundamente dentro dele. Era como se uma barreira invisível se quebrasse. Ele se transformou em chamas e disparou em uma explosão comprimida que havia passado do laranja para o branco e finalmente para o azul. O ar ao seu redor se distorceu enquanto ele disparava como um raio em direção a Sakazuki e seu punho flamejante colidiu contra o magma do almirante. Não houve contato físico direto. As duas forças se chocaram a centímetros de distância e então Akainu foi lançado para trás em um rastro vermelho com Ace o empurrando. O Punho de Fogo permaneceu de pé, com chamas azuis faiscando ao seu redor. Era como se ele fosse uma estrela e a temperatura de suas chamas subiu a ponto do chão começar a derreter sob os seus pés. Nesse momento, ele olhou para o Luffy, atordoado pelo calor, mas ileso. Com isso, ele sorriu e disse para o irmão ficar quieto enquanto ele lidava com o almirante. No fim, vocês perceberam, sua Akuma no Mi havia despertado. Contudo, mesmo Ace sabia que não poderia manter essa forma por muito tempo. Ele estava exausto. Só que
Ele não cairia ali e deixaria seu irmão morrer, porque o desafio ainda precisava ser superado. Momentos depois, Akainu se levantou dos escombros, seu casaco queimado e o rosto contorcido de fúria. Lava jorrava de seus punhos novamente, enquanto ele avançava contra o Ace. Os dois se chocaram, fogo contra magma, em uma batalha tão quente que o gelo que cobria Marineford começou a rachar e desaparecer sob seus pés. Cada golpe que o almirante lançava, rocha derretia o chão. Mas as chamas do Ace eram ainda mais quentes agora que o magma. No momento seguinte, um soco de chamas atingiu as costelas do Akainu e o fez deslizar pelo chão. A lava que atingiu o ombro do Ace foi queimada instantaneamente, como se o fogo se recusasse a ser tocado. Pela primeira vez, Sakazuki estava na defensiva. Não é à toa que o Ace estava se movendo como um raio, com sua velocidade aprimorada pelo seu despertar. E cada chama que ele invocava era mais forte do que a anterior. Jatos de fogo saíam de seus braços e com um balanço ele invocou um chicote de chamas que rasgou o céu em dois, fazendo os marinheiros se dispersarem. Mas calma, o momento não durou muito. De repente, uma luz dourada disparou do céu. Em um instante, Kizaru apareceu ao lado do Akainu com seu corpo cintilando em partículas de luz. Antes que o Ace pudesse fazer qualquer coisa, um feixe de luz atingiu seu lado, fazendo-o voar pelo chão, deixando um rastro de fogo enquanto ele cambaleava pelos escombros. Kizaru no momento seguinte já estava no ar enquanto atirava outro laser. Ace rolou, mal desviando, mas o chão ao seu redor explodiu. Agora a situação havia se complicado. A luta era 2 contra 1. Sakazuki vinha pela frente, punhos explodindo com magma, enquanto Kizaru atacava pelo ar. Ace tentou detê-los, chamas chicoteando ao seu redor como um escudo, mas era demais. Cada vez que ele bloqueava um, o outro acertava um golpe. Porém, o pior problema era que ele estava tendo dificuldades em manter a sua força. Suas chamas começaram a diminuir, passando do azul para o branco. Suas bolas de fogo ficaram menores e seu controle sobre elas começou a falhar. O calor ao seu redor começou a desaparecer. Ele cambaleou quando outro raio atingiu sua perna. Sakazuki avançou com um soco coberto de lava que o fez deslizar para trás pelo chão. Nesse momento, o Punhos de Fogo caiu de joelhos. Ele estava queimando, mas não de uma boa maneira. Sua força o estava abandonando. O fogo que o havia respondido antes, agora se extinguia. 2 almirantes eram demais. Mesmo com seu despertar, ele não conseguia detê-lo sozinho. Luffy, por sua vez, estava observando tudo, e seu corpo começou a tremer de raiva. Seu coração batia forte no peito e ele gritou alto pelo irmão. Seu haki do conquistador fluiu para fora e seu batimento cardíaco ficou cada vez mais alto. Era como o som de um tambor. Os sentimentos de Luffy por seu irmão haviam feito algo mudar dentro dele, e de repente, seu Haoshoku começou a explodir em ondas massivas. Mesmo sem saber controlar, o corpo do Luffy flutuou para cima e seu cabelo começou a ficar branco, enquanto a fumaça o envolvia. O som o preencheu. Suas pernas se moveram sozinhas, quase como um desenho animado. Seu corpo inchou e saltou. Nuvens misteriosas circularam seu pescoço e o vapor saiu de sua boca. Suas sandálias faiscaram ao tocar no chão. Naquele momento, nós já sabíamos. Luffy havia despertado. Com isso, ele riu, não de alegria, mas da sensação de pura liberdade correndo em suas veias. O campo de batalha se retorceu ao seu redor. O chão ficou macio e elástico sob seus pés. Até o céu parecia se esticar. E então, Luffy encontrou os olhos de Sakazuki, que estava olhando diretamente para ele. Até o Ace estava chocado com o que acabou de acontecer. E então, de repente, o Chapéu de Palha avançou, saltando como uma bala de borracha, e em um piscar de olho, ele estava ao lado do Kizaru. Um punho branco gigante se esticou alto e então desceu como um martelo. Kizaru mal desviou do golpe, que esmagou o chão e criou uma cratera tão profunda que fumaça jorrou dela. Na sequência, o Luffy saltou para o lado e agarrou o próximo soco do Akainu com suas próprias mãos. O magma sibilou contra seus dedos, mas isso não afetou. Pelo contrário, Luffy sorriu e começou a girar o almirante como uma roda, enquanto seus olhos saltavam como de um desenho animado. Ele então lançou o Akainu em direção ao Kizaru, fazendo os dois colidirem. Com isso, de maneira cartunesca, o queixo do Ace caiu ao ver o que estava acontecendo. Luffy, por sua vez, aterrissou ao lado dele, ainda brilhando em branco, seus olhos cheios de luz.
Diante disso, o Punho de Fogo se recuperou e se levantou. Suas chamas não eram tão fortes quanto antes, mas ele não deixaria seu irmãozinho lutar sozinho. Os dois, nesse momento, ficaram juntos, lado a lado, enquanto o mundo presenciava algo que jamais teria acontecido. Antes que qualquer um pudesse respirar, Ace se moveu como ondas, esticando, saltando, chicoteando pelo ar. O fogo que emanava dele disparava em espirais, explodindo em chamas que iluminavam o céu. Kizaru e Akainu revidaram, mas até eles foram empurrados para trás. Os dois irmãos não pararam. Cada vez que o Luffy se esticava para frente, Ace o seguia com uma explosão de fogo. Cada vez que o Ace era atingido, Luffy o pegava, rindo enquanto girava e lançava os dois de volta à briga. Então, nesse momento, o chão tremeu quando um terremoto criou uma fenda entre os irmãos e os almirantes. Barba Branca estava bem atrás dos dois. Uma bolha de tremor cintilou ao redor de seu punho enquanto ele socava os dois almirantes e os enviava voando em um instante em direção a torres e paredes de pedra. Newgate permaneceu de pé, sangrando, mas orgulhoso. Ace saltou em direção ao homem que ele chamava de pai e o abraçou fortemente, chorando e pedindo desculpas pelo que havia feito. O velho riu e disse que isso não era a hora e pediu para ir para casa. Nesse momento, o despertado Luffy finalmente se esgotou. Barba Branca foi obrigada a agarrar os dois irmãos antes de causar outro terremoto massivo que fez Marineford tremer e se estilhaçar. Só que, quase que de repente, outra tripulação apareceu no campo de batalha. Todos olharam para o Capitão Ruivo daquela tripulação. Shanks havia chegado na guerra e permaneceu de pé na frente do seu bando. Os marinheiros ficaram tensos, mas os piratas do Ruivo não levantaram suas armas. Shanks falou alto e tentou convencer o Sengoku de que eles precisavam encerrar essa guerra e evitar qualquer derramamento de sangue desnecessário. Sua presença, seu haki, era como uma montanha pressionando o campo de batalha. Lutadores mais fracos caíram de joelhos e até os marinheiros mais fortes hesitaram, porém, a marinha não havia completado sua missão. Se eles recuassem ali, isso significaria admitir a derrota na frente do mundo inteiro. Paralelamente, Barba Branca já havia chamado Marco, que tinha levado o Ace e o Luffy para longe do campo de batalha, enquanto ele permanecia ali. Então, o impensável aconteceu. Barba Negra chegou em um manto de sombras e perfurou o Newgate por trás com uma lança. O velho Yonkou tentou se virar e formar seu poder em seu punho, mas a Yami Yami no Mi só cancelou o ataque. Sua Akuma no Mi era inútil. No instante seguinte, antes que todos pudessem perceber, a escuridão os envolveu e o Yonkou se foi, permanecendo ali imóvel com um enorme buraco no peito. Teach, por sua vez, jogou um manto no Barba Branca e quando apareceu, estava com seus punhos erguidos, rindo alto. Um estava coberto de escuridão, enquanto o outro estava cercado pela bolha da Gura Gura no Mi. Nesse momento, lá do convés do Mob Dick, Ace assistiu a tudo, e algo dentro dele se quebrou. Seu fogo queimou novamente, mas dessa vez não subiu suavemente. O ar ao seu redor se iluminou. As chamas voltaram a ficar azuis de tão quente. Marco tentou detê-lo, mas o Ace já estava no céu, voando, deixando um rastro de fogo atrás dele. Chegando em Marineford, ele não se importou com nada, nem mesmo com o cessar-fogo. Tudo que ele via era que o Barba Negra havia esfaqueado o Barba Branca pelas costas e agora estava com o poder do seu pai. O homem que traiu a família e agora ria com os dois poderes que representavam o grande imperador Barba Branca que amava a sua família. Shanks também viu, e até Sengoku ficou chocado com o que havia acontecido. Enquanto Barba Negra ria, alguns de seus companheiros de tripulação interviram para bloquear o Ace, mas não duraram muito. Explosões de chamas os rasgaram tão quentes que o chão derretia. Gritos ecoavam enquanto a raiva do Ace se tornava mortal, fazendo-o se mover mais rápido do que antes. Por algum milagre do destino, o Punho de Fogo foi parado por Jesus Borges e Vasco Shot, enquanto o Barba Negra recuava. Os marinheiros tentaram avançar, mas Shanks e sua tripulação se moveram para bloqueá-los. Com uma força calma, mas mortal, eles mantiveram a linha. Shanks não levantou sua espada, mas sua tripulação permaneceu firme. Ninguém passava. Os piratas estavam exaustos e os marinheiros estavam incertos. Ace estava gritando atrás do Barba Negra enquanto avançava atrás dos seus capitães. Suas chamas perfuraram Burgess, que começou a queimar, e o próprio Vasco estava tendo dificuldades até que ele caiu. Mas, infelizmente, o Barba Negra havia escapado, coberto de escuridão com o resto da sua tripulação. Foi então só assim que Shanks interveio. Ace, cego pela fúria, o atacou. Chicotes de fogo se lançaram, mas o Ruivo apenas desviou. Ele encurtou a distância e, ao brandir sua espada com um monstruoso haki, as chamas foram dispersadas. Diante disso, Shanks atingiu Ace com um soco imbuído em haki, o derrubando no chão, não com crueldade,
mas com peso. O punho de fogo ficou parado, respirando com dificuldade, suas chamas queimando baixo. Luffy chegou um momento depois, ainda enfraquecido, mas acordado, enquanto Marco o acompanhava. Ele caiu ao lado do seu irmão e colocou a mão em seu ombro, fazendo-o se acalmar. A respiração do Ace se estabilizou, as lágrimas em seus olhos secaram enquanto ele olhava para o seu irmão. Shanks então, percebendo que a situação estava controlada, se levantou e se virou para os marinheiros. Ele declarou que Barba Branca estava morto, mas eles não levariam o Ace. Na sequência, ao se dirigir para o Sengoku, ele falou com autoridade calma, dizendo que a guerra havia acabado. O almirante da frota, por sua vez, cansado e cheio de tristeza, concordou. Os piratas do Ruivo, os remanescentes do Barba Branca e os irmãos foram autorizados a partir. Ace e Luffy foram levados e o mar se fechou atrás deles. A batalha havia terminado, mas o mundo havia perdido um pilar maciço dos mares. Barba Branca estava morto e agora o maligno e ambicioso Barba Negra detinha todo o seu poder. Os mares ficaram quietos depois de Marineford, mas apenas por um curto período de tempo. Ace e Luffy haviam despertado seus poderes, mas o Punho de Fogo ainda estava de coração partido pelo que havia acontecido. Luffy ficou com ele pelas próximas semanas e finalmente o tirou de sua tristeza. Com isso, Ace prometeu que não deixaria as memórias do seu pai adotivo desaparecerem daquela maneira e que ele carregaria o manto da tripulação. E também ficaria mais forte para se vingar do Barba Negra. Contudo, dessa vez ele não colocaria sua vingança acima da sua própria tripulação. Ele percebeu que sua imprudência havia tirado dele e não queria que ninguém mais sofresse por causa dos seus erros, especialmente sua família. Então, pensando nisso, os dois irmãos decidiram que ficariam muito, mas muito mais fortes e aprenderiam a controlar adequadamente seus poderes. Então, eles se separaram. Luffy partiu para Rusukaina, onde Rayleigh o esperava. Ele pediu para ser treinado e assim começou 2 anos de treinamento, onde ele aprendeu a dominar a sua nova forma. O braço direito do antigo rei dos piratas pegou o chapéu de palha sob sua asa e o ensinou tudo o que sabia e como ele deveria lidar com o Gear 5. Luffy treinou o máximo que pôde e rapidamente aprendeu a controlar suas habilidades e seus limites. Só pra você ter ideia, ele poderia transformar árvores em chicotes, saltar e agarrar raios. Ele dançava entre os socos com sua forma boba e selvagem que podiam distorcer a própria realidade. Mas o Rayleigh também garantiu que ele aprendesse a focar. Ele ensinou o Luffy a usar todos os tipos de haki com esse novo poder e como permanecer focado. Enquanto isso, Ace assumiu os piratas da Barba Branca e manteve os territórios seguros o melhor que pôde. Em suas inúmeras batalhas, ele continuou ficando mais forte e aprendeu a controlar melhor as suas chamas. Com isso, ele acabou se tornando o Punho de Fogo em um nível totalmente novo, um poder que rivalizava com os maiores do mundo. Diante disso, ele estava pronto para sua vingança. Os 2 anos se passaram e o mundo estava à beira de uma nova era. Luffy, agora o mestre do Gear 5 e de todas as formas de haki, estava pronto para se reunir com sua tripulação e se tornar o rei dos piratas. Ace, o novo capitão dos piratas do Barba Branca, estava pronto para confrontar o Barba Negra e vingar o seu pai adotivo. O destino os levaria a um confronto inevitável. Teach, agora um Yonkou com o poder de 2 Akuma no Mis, havia se tornado uma ameaça ainda maior. Ele estava caçando frutas poderosas e expandindo seu império de escuridão. Entretanto, o Ace não estava sozinho. Ele tinha sua família e o apoio do Luffy, que se reuniram mais cedo e mais fortes do que nunca. A batalha foi um espetáculo de poder. Ace, com suas chamas despertadas, enfrentou o Barba Negra, fazendo tudo explodir diante dele. Luffy, em seu Gear 5, transformou o campo de batalha em um desenho animado, distorcendo a realidade e usando seu poder para desorientar e atacar os capitães titânicos que, sinceramente, ninguém se mostrou muito forte a não ser o Aokiji. Bom, a luta foi brutal, e depois de tentar muito, Ace conseguiu ferir o Barba Negra repetidamente com suas chamas. Só que, no clímax da batalha, os irmãos se uniram. Ace, com um Riken despertado, lançou uma coluna de chamas azuis que rasgou o céu, enquanto Luffy desferiu um Gomu Gomu no Bajarangigan que distorceu o próprio mundo. Os 2 ataques combinados atingiram o Barba Negra em cheio, esmagando sua escuridão e o derrotando de uma vez por todas. A vingança de Ace estava completa e o mundo estava livre de uma das maiores ameaças. Agora, com o Barba Negra derrotado, o mundo de One Piece foi transformado. Podcast de Ace, agora um Yonkou respeitado, continuou o legado do Barba Branca, protegendo os inocentes e mantendo a paz nos mares. Luffy, com sua tripulação completa e mais forte do que nunca, continuou sua jornada para Laugh Tale, mas dessa vez sem as perdas e os sacrifícios do passado. No fim, ele se tornou o rei dos piratas, não apenas por encontrar o One Piece, mas por inspirar a liberdade e a esperança em todos que encontrava. Marineford, que antes era um símbolo de tragédia, agora era um lembrete do poder do amor fraternal e da força da liberdade.
Com isso, a história de One Piece foi reescrita e o mundo finalmente estava em paz, graças a dois irmãos que despertaram seus poderes e mudaram o curso do destino. Ah, e antes que eu me esqueça, se você quiser mudar o curso da sua semana para melhor, eu aconselho você assistir esse próximo vídeo que está aparecendo na sua tela.